começar, então, Professora, a continuar a correção. Fala, pode falar. professora, Hum, essa, pode- essa atividade vai estar no GR8? Essa atividade, ela já está no GR8 desde a semana passada. Semana passada, eu postei ela no GR8, aí eu deixei ela para vocês fazerem, lembra? Né? Foi semana passada que eu deixei ela lá. Então, ela está lá, e a atividade, parece que, se eu não tiver enganado o dia, acho que é dia 7. Foi semana passada que eu postei ela. Porque foi sexta-feira, nós tivemos aula, eu expliquei o conteúdo e deixei a atividade lá. Tá? Então, ela está Ah, lá ainda. Aí já era até para eu estar olhei tendo ontem, eu lá. não achei. Olha, do dia Eu acho que 7. essa aí é aquela que tá dando bugado. É, Aquela que não tá tá. aqui, quando você clica no link, ele não entra? Qualquer coisa, quem não está conseguindo acessar lá, se quiser ir tirando o print das questões, para depois você estar fazendo no seu caderno e me mandando, tá? Se alguém tiver algum problema, tira o print. Depois, no final da aula, eu volto nas outras lá e vocês tiram o print das outras, tá bom? Que aí, se tiver com problema. Eu tinha até mandado o link, né, para vocês, para dar uma olhadinha nela lá. Ué, meu negócio aqui fechou. Peraí. Deixa eu abrir de novo que fechou meu negócio aqui. Não sei o que eu fiz aqui. A pessoa é muito boa nesses trem aqui. Aí, voltou. Tá compartilhando, não tá? Tá, sim. Compartilhando, né? Então vamos, o Ali Johnny, lê para nós a número 6, então. Solta essa zaca e vamos ler a número 6. Vamos lá, Ali Johnny? Vamos, Ali Johnny, senão a aula acaba, você não leu. Cadê o Ali Johnny? Tava falando com nós agora. E o Ali Johnny está me enrolando. Vamos lá? Então, leia para mim, Cálita. Você acabou de chegar, leia para mim, ó, a número 6. Vamos rapidinho. Considerando-se indivíduos homofólicos do sexo masculino, pode-se afirmar que suas células somáticas e genéticas, respectivamente, possuem. Tá, então, ó, um indivíduo do sexo masculino. Então, se ele é do sexo masculino, eu já posso excluir quem está com XX. Então, letra B e letra D, já sei que não é, né? Bom, podemos afirmar que suas células somáticas e gaméticas, ou seja, células somáticas, células do corpo, e as células gaméticas, células reprodutoras, possuem, né? 44 alossomos. Alossomos a gente pode ser chamado também desses cromossomos também. E 22 alossomos, que é os cromossomos autossômicos, mais X, mais 44 autossomos e 23 alossomos. Né? Aí a letra C, 44 alossomos mais XY. Alossomos, tá? É a questão do próprio cromossomo. Tá? Aí na letra E, 44 autossomos e XY, sendo 22 autossômicos mais X ou Y. O que ele quer dizer, por exemplo, na letra E? Na letra A, ele está falando que tem 44 cromossomos autossômicos mais 2 cromossomos sexuais. E os 2 cromossomos sexuais estão lá, X e Y. E aí eu tenho também, aí ele colocou, que também pode colocar assim, ó, 22 autossomos. Por que 22 autossomos? Porque eu posso ter na célula reprodutora, lembra que ele falou que ele quer célula somática e gamética, é a célula reprodutora. Célula reprodutora tem que ter 22 autossômicos, elas não têm os 46 cromossomos, mais X ou Y, tá? Então, mais X ou Y, como assim? Ou ele tem o cromossomo X na célula reprodutora, ou tem o cromossomo Y. Então, a resposta certa seria qual aí, meninos? Qual que vocês colocaram como seria a certa? Letra E. Letra E. Então, ele tem 44 autossômicos, mais 2 cromossomos sexuais, X e Y,
tem que ser XY porque falou que é sexo masculino, e aí isso seria célula somática, tá falando respectivamente. E depois a gamética, que é a célula reprodutora, 22 autossomos, ou 22 cromossomos autossômicos, mais X ou Y. Então, no gameta, ou ele vai ter um X ou vai ter um Y. Então, número 6, letra E. A próxima, número 7. Deixa eu ver aqui. Número 7. Fala para mim, então, a Amanda, lá do terceiro B. Lê para mim, por favor, a número 7. Rapidinho, Amanda, a número 7. Rapidão. Cadê a Amanda? Hello. A Amanda também está comendo, certo, né? Tá lanchando. Então, fala para mim o André Luiz, do segundo F. Lê para mim o número 7. André Luiz. Gente, cadê esse povo? Deixa eu ler. Então pode ler. O sexo feminino, quando aos cromossomos sexuais, é chamado hemogaméticos, B, heterogaméticos, C, diploide, D, haploide, E, genoma. Isso, Leice, né? Isso. Leice. Então, ó, sexo feminino. Eita, tropa. O que seria? O sexo feminino contra os cromossomos sexuais, ele é o quê? Ó, o que é homogamético? Homo significa igual. Então, seria produzir gametas iguais. Hétero significa diferente. Então, produz gametas diferentes. Diploide, os cromossomos estão aos pares. Haploide, um exemplar de cada tipo de cromossomo. Genoma é o conjunto de todos os nossos genes. Então, o sexo feminino, quanto aos cromossomos sexuais, ele é o quê? Então, a única coisa que fala em relação a cromossomos sexuais, letra A e letra B. Ele é a letra A, né? O sexo feminino, ele é homogamético. Por quê? Nós produzimos todos os óvulos com o cromossomo X. Então, todo óvulo que eu tenho em relação ao cromossomo sexual, ele é igual. Então, eu sou homogamética. Então, número 7, letra A. Número 8. Cadê o Wellington? Tá aí, Wellington? Lê para nós aí, por favor. Na hora. Olá. Lê 8 para mim, por favor. 8. Sabendo-se que uma criança do sexo feminino é daltônica, podemos ter certeza de que seu pai é daltônico e sua mãe pode ser daltônica ou normal, portanto, o gene para o daltonismo. Letra E. Isso! Então, ó, se tem uma menina que é daltônica, uma coisa que eu já sei que é obrigatório, para nascer menina daltônica, o pai tem que ser daltônico. Se eu tiver uma menina daltônica e o meu marido não for daltônico, ele não é o pai dela. Então, aqui, sempre, menina daltônica, o pai é daltônico e a mãe, portadora do gene para daltonismo ou daltônica, né? Então, seu pai é daltônico, sua mãe pode ser daltônica ou normal, portadora do gene para daltonismo. Então, número 8, letra E. Tranquilo? Número 9. Quem quer ler aí para nós a número 9? Eu vi o nome da Carla aí. Lê para nós, Carla, do terceiro. Carla do terceiro B. Lê a número 9, por favor. Vamos lá, gente. Carla, Oriane. Vamos, meninas. Mas esse povo tá enrolado. Todo mundo que eu chamo terceiro B tá enrolado. O que é isso? Posso ler, professora? Pode ler. Na espécie humana, a hemofilia é condicionada por um gene recessivo e ligada ao sexo. Um casal normal tem uma criança hemofílica. A partir desses dados, podemos afirmar: 1. A criança é do sexo masculino. 2. 50% dos filhos do sexo masculino do casal tem chance de ser hemofílico. 3. 25% das filhas do casal poderão ser hemofílicas. Assinale a correta. A. Faltam dados para se tirar alguma conclusão. B. Somente 2 está certa.
C. Somente a terceira está correta. D. 1 e 2 estão corretas. E 2 e 3 estão corretas. Isso, Kathleen. Muito obrigada. Então, olha só. Falou no exercício o quê? Que a hemofilia é recessiva e está ligada ao cromossomo X, que a gente já falou. Aí o casal é normal e tem uma criança hemofílica. Acabei de falar no outro exercício. Para nascer menina hemofílica, o pai tem que ser hemofílico. Né? Daltonismo e hemofílico, a forma de transmissão é a mesma. O outro exercício eu acho que era de daltonismo. Mas para nascer uma menina hemofílica ou nascer uma menina daltônica, o pai tem que ter essa característica. Então, se o casal é normal, então eu já sei que meninas hemofílicas ele não pode ter. Então, a criança não pode ser do sexo feminino, né? Agora, o casal normal, quando tem uma criança hemofílica, quer dizer, só vai nascer meninos e a mãe, então, desse menino, ela é normal, mas é portadora do gene para hemofilia. Então, na letra A criança é do sexo masculino? Sim. Então, a 1 está correta. A 2, 50% dos filhos do sexo masculino desse casal tem chance de ser hemofílico? Sim. 50% dos meninos tem chance de ser hemofílico. 3, 25% das filhas do casal poderão ser hemofílicas? Não. Nenhuma menina do casal vai ser hemofílica. Por que não? Porque o pai não é hemofílico. Para nascer menina hemofílica, o pai tem que ser hemofílico. Então, para a gente marcar as alternativas, que são assinalar as corretas, seria a 1 e a 2. Então, letra D. Dúvida nessa daí, meninos? Tudo tranquilo? Então, vamos para 10. A 10, eu acho que do exercício seria a única que é mais complicadinho um pouquinho, mas também não é difícil assim, tá? É mais complicada porque a gente quase não mexeu mais com o heredograma, a não ser quando a gente estava nas aulas presenciais, né? A número 10 fala o seguinte, para a gente andar mais rápido, até eu vou ler. Observa a genealogia abaixo sobre hemofilia de uma família e assinale a alternativa correta em relação a ela, considerando a hemofilia um caráter recessivo. Então, eu vou olhar aqui. Na genealogia, fala o seguinte, então tem lá, uma mulher, então a bolinha, mulher, quadradinho, homem, mas mesmo se não tivesse, né, o símbolo aí, XX é mulher. Então, uma mulher normal, portadora do gene para hemofilia, se casou com o número 2, que é um homem hemofílico, certo? Por que ele é homem hemofílico? Ó, X, Hzinho, Y. Hemofilia é recessiva, então ele é homem hemofílico. E aí esse casal teve 3 filhos. O número 4, o número 5 e o número 6. Número 4 é uma menina normal portadora do gene para hemofilia. Número 5 também é uma menina normal portadora do gene para hemofilia. Número 6 é um menino hemofílico. Bom, a número 4 se casou com um homem que é o número 3. E esse homem, ele é normal para hemofilia. Então, 3 e 4 tiveram 2 filhos, né? Lá na terceira linha. Ó. Os filhos deles são 2 e 8. O 8 é um menino normal e falei errado. 8 e 9, né? 8 é um menino normal e 9 é uma menina normal portadora do gene para hemofilia. O menino 6 se casou com uma mulher, que é a número 7, e a mulher dele, ela é normal, não portadora do gene para hemofilia. E aí esse casal teve 2 filhos. O casal teve 2 filhos, o 10 e o 11. O menino 10, ele é normal para hemofilia. A menina, que é a 11, ela é normal para hemofilia, porém ela é portadora do gene para hemofilia. Beleza. Então vamos ver nas alternativas. Então aqui, a letra A, o indivíduo 10 é normal, portador do gene para hemofilia. Então, vou voltar lá para ver se é. Indivíduo 10 é normal, portador do gene para hemofilia? Não. Olha o indivíduo 10, ele é X, Hzão e Y. Ele é um homem. Então, o homem nunca é portador só do gene para hemofilia. Se ele tiver o gene de hemofilia, ele já é de cara hemofílico. Então, o 10, ele é um homem normal.
Então, 10 não é um indivíduo normal portador do gene para hemofilia, não. Então, a letra A está errada. Letra B. O indivíduo 7, com certeza, poderá ter um filho hemofílico. Então, vamos voltar na genealogia. 7. Indivíduo 7 pode ter um filho hemofílico? O indivíduo 7 nunca terá filhos hemofílicos. Por quê? Porque ela é normal, homozigota, dominante, né? Ela não tem o gene para hemofilia. Então, ela nunca vai ter meninos e ela nunca terá meninas. Então, o indivíduo 7 nunca terá filhos hemofílicos. Então, a letra B também está errada. Letra C. O indivíduo 10, casado com uma mulher normal e portadora do gene para hemofilia, poderá ter um filho hemofílico. Então, vamos voltar. O indivíduo 10, casado com uma mulher normal, portadora do gene para hemofilia. O indivíduo 10 é o XH Y. Se ele casar com uma mulher normal, portadora do gene para hemofilia, a mulher seria XH, XH. Eles podem ter filhos hemofílicos? Meninas todas serão normais. Meninos, eles podem ter 50% dos meninos hemofílicos. Tá? Então, o que ele pergunta é assim, ó, se o indivíduo 10 casando com uma mulher normal e portadora do gene para hemofilia, poderá ter filho hemofílico? Sim. Tá? Pode até ter filho hemofílico? Sim, 50% dos meninos poderão ser hemofílicos. A letra D, o indivíduo 9 é hemofílico? Então, vamos voltar de novo. Ver o 9. 9 é hemofílico? Não. 9 é XH, XH. É uma mulher. Para mulher ser hemofílica, ela teria que ser XH, XH. Então, a resposta aqui, o que está correto, seria a letra C. Dúvida nessa questão aí, meninos? Alguma dúvida nesse? Não? Tranquilo? Beleza, então. Nós vamos continuar, então, esse assunto agora, né? Eu vou pegar um outro slide que a gente falou só da herança ligada ao cromossomo X. Nós vamos falar agora de outras formas de herança que está ligada ao cromossomo sexual. Então, herança ligada ao cromossomo X, a gente viu lá o daltonismo, a hemofilia, e uma coisa que vai ficar para casa, né? Parecendo que a gente está fora de casa, né? Que vai ficar como atividade, vai ser. A gente não vai ter tarefa dessa forma, mas a nossa tarefa vai ser assistir um filme, né? Que é o Óleo de Lourenço. E aí a gente está comentando sobre ele na próxima aula, porque o óleo de Lourenço retrata uma doença que está relacionada ao cromossomo X, assim como o daltonismo, como hemofilia, como distrofia muscular. Lá no óleo de Lourenço trata uma doença chamada de adrenoleucodistrofia. Tá? E aí vocês vão assistir e na próxima aula a gente vai comentar sobre ele. Então fica para esse... Como? Será que tem na Netflix? Acredito que sim. Acredito que sim. Então aí vocês vão assistir esse filme para mim, ok? Então não vai ter tarefa dessa forma que teve esse final de semana da semana passada. A tarefa é só assistir o filme. Tá? Tranquilo. Nós vamos falar. Professora, seu áudio está travando. Está reconectando, né? Vocês estão ouvindo? Professora, está travando muito.
Gente, parece que ainda não está. Estão conseguindo ouvir agora, meninos? Mais ou menos. Viu? Conseguiram? Voltou? Porque parece que está travado. Tá né? travando demais. Porque para mim aqui como se eu tivesse. Tá travando. Seu áudio está travando, professora. No meu tá travando, não tá nem aparecendo. Olha isso na hora, também. Travando. O meu também está falando em espera. Está travando. Acho que é a minha internet que não está muito legal. Olha só. Da parte não terminar uns 15 aqui. Falar daí, daí a gente arrepende a cabeça. Eu já falei que ele não falou que ele não sabe o que faz. Então, tá beleza, tá falando. Pronto, voltou? Será agora? Agora eu tentei reiniciar a conexão aqui. Tá fazendo trem aí, moço? Parece que não. Deu certo? Agora o meu sinal de internet apareceu de novo. Deu certo aí? Agora Deu. Tá. Então, ó, vamos voltar para cá. Então, a gente estava falando do seguinte, que nós temos a herança ligada ao X, ou seja, a herança ligada são genes que estão no cromossomo X. Então, quando a gente falar de herança ligada ao X, eu vou ter daltonismo, hemofilia, distrofia muscular, adrenoleucodistrofia, tá? São heranças que estão ligadas a esse cromossomo X. Beleza. Existe também genes que a gente... herança ligada ao Y. Gravando de novo. A herança ligada ao Y é Professora, tá travando muito, viu? exclusiva masculina. Por quê? Lógico. Porque o cromossomo Y é um cromossomo masculino. Então, eu vou de novo. Essa internet está uma coisa, uma benção. Faltou desde o começo da explicação, nós não entendemos nada. Ó, mas eu acho que agora dá melhorzinho. Agora, o que acontece nessa aqui? Tá travando ainda? Agora já melhorou, né? Tá melhor. Estão no cromossomo X e que são expressados de forma diferente na mulher ou no homem. Então, por exemplo, a gente falou lá do daltonismo, da hemofilia. A gente falou que ocorre muito mais com homens do que com mulheres, né? Porque são genes que estão no cromossomo X, certo? Bom, a gente também tem a herança holôndrica ou herança ligada ao Y.
Holôndrica quer dizer masculina, né? Por quê? Olha só, pela lógica, né? O Y é um cromossomo masculino, que só os homens têm. Então, os genes que estão em cromossomo Y, estão no cromossomo Y, só os homens vão apresentar, né? E eles herdam isso sempre dos seus pais. E eles vão passar isso só para os seus filhos do sexo masculino. Então, essa seria a herança holôndrica. E existem algumas características que estão no gene, que o gene está no cromossomo Y, e só homens possuem, mulheres não. Um exemplo é uma coisa chamada de hipertricose auricular, que é o desenvolvimento exagerado de pelos na orelha. Tá? Bom, existe também herança influenciada pelo sexo, que seria o quê? São genes que não estão no cromossomo sexual, estão nos autossômicos, mas dependendo do sexo, ela desenvolve mais em homem ou em mulher. Tá? E uma outra, agora conseguiu sem travar, meninos, ou está travado aí? Porque para mim aqui está normal. Deu certo agora? Ou está travado? Hein, pessoal? Agora tá normal. Tá normal, né? Então tá bom. Então deu para ouvir aquilo que a gente falou. Beleza. Então vamos continuar aqui. Nós vamos falar agora de uma coisa chamada de cromatina sexual. Essa cromatina sexual ocorre geralmente com os mamíferos. A gente vai ver no exemplo aqui que pode acontecer com nós, né? E acontece também, por exemplo, nos gatos. Pode acontecer na maioria dos mamíferos. A cromatina sexual, eu também posso chamá-la de corpúsculo de Barr. E ela consiste em quê? Vamos pensar o seguinte. O homem, ele tem apenas um cromossomo X. Certo? E esse um cromossomo X que ele tem, ele vive normalmente igual nós mulheres que temos 2 cromossomos X. Né? A única diferença é que ele tem o Y e que dá outras características para ele que nós não temos. Mas um cromossomo X, ele consegue viver normalmente. Então, o que acontece no sexo feminino? No sexo feminino, nós temos 2 cromossomos X. Geralmente, um desses cromossomos X, ele fica inativo. É como se um dos 2 cromossomos X ficasse dormindo. Na verdade, não é que ele está dormindo, porque o cromossomo não dorme, mas ele fica condensado. Ele fica quase que sem função. Eu tenho 2, mas um fica meio sem função. Esse cromossomo que fica meio que sem função, ele fica condensado, ele fica mais grosso, mais visível. E aí a gente chama esse cromossomo de corpúsculo de Barr ou cromatina sexual. Então, por exemplo, eu posso fazer, vamos supor que nasceu uma criança e o genital dela está nas células dela, vai ver se ela tem corpúsculo de Barr. Se tiver corpúsculo de Barr ou cromatina sexual positiva, ela é menina. Se não existir corpúsculo de Barr, ou se não tiver cromatina sexual positiva, é um menino. Então, o que é esse corpúsculo de Barr ou cromatina sexual? Isso só acontece com as mulheres. Então, vamos lembrar, mulher tem 2 cromossomos X. Então, o homem tem um cromossomo X e ele vive só com um funcionando. Então, o que a gente fez? O que acontece algumas vezes? Um desses cromossomos X nosso, ele simplesmente fica inativo, ele fica condensado, tipo como se ele não estivesse funcionando. Ele está ali, mas ele não está funcionando. Esse cromossomo X condensado recebe o nome de corpúsculo de Barr ou cromatina sexual. Só isso, certo? Tranquilo isso daqui? Conseguiram entender o que é a cromatina sexual? Sim ou não? Ou travou de novo? Ou tá tranquilo aí? Hein, meninos? Tá de boa, tá de boa. Travou de novo? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Deu para entender o que seria essa cromatina sexual, corpúsculo de Barr? Ó, então essa cromatina sexual ou corpúsculo de Barr, ele ocorre nas células somáticas. Por que nas células somáticas? Células somáticas são as células do corpo. São aquelas que os cromossomos estão de 2 em 2. Então, isso não acontece na célula reprodutora porque eu tenho só um cromossomo. Então, nas minhas células somáticas, eu tenho 2 cromossomos X. Tá?
Isso só vai acontecer com as meninas, porque só elas que têm o cromossomo X. Então, um desses cromossomos X, eles se condensam, tá? E ele fica inativo, como se ele não trabalhasse. E um cromossomo X está trabalhando. Igual o homem, ele só tem um cromossomo X e esse está ativo, funcionando. Ele não pode condensar. Então, um dos nossos cromossomos X fica meio que inativo. E aí a gente chama isso de corpúsculo de Barr. Isso acontece com os mamíferos. Então, acontece com nós e acontece com outros animais também, outros mamíferos. Relacionado a esse corpúsculo de Barr, existe uma hipótese chamada de hipótese de Lyon, né? Que considera que durante a fase embrionária, quando ocorre a formação do corpúsculo de Barr, não há um mecanismo que garanta que apenas os cromossomos X de origem materna ou de origem paterna seja inativado. Então, por exemplo, essa hipótese de Lyon, ela fala o seguinte, que eu tenho 2 cromossomos X, as fêmeas, né? Então, todas as fêmeas têm 2 cromossomos X. Pode ser que durante a fase embrionária, o cromossomo X que veio da minha mãe em uma célula fique inativo. E em outra célula, o cromossomo X que veio da meu pai é que fica inativo. Isso durante a fase embrionária. Geralmente, para nós, para os seres humanos, isso não acontece, assim, isso não interfere em nada. Mas tem animal que isso vai interferir. No gato, isso interfere. Isso interfere no gato, na pelagem dele. Não sei se vocês já ouviram falar que gato de 3 cores sempre são fêmeas, né? Não sei se já ouviram falar disso. E realmente, isso é provado geneticamente. Todo gato, que você sair na rua, você vê um gato, tem 3 cores, ele é preto, um amarelo, meio amarelado e branco, né? Ele é uma fêmea. Não existe gato de 3 cores macho, tá? Por quê? Por causa desse corpúsculo de Barr, tá? Então, por exemplo, na fase embrionária, algumas células, né, a gente tem lá, por exemplo, o gene E e o gene F. E aí o gene E, por exemplo, determinou lá que o animal seria malhado e amarelo. E esse gene estaria no cromossomo masculino, no cromossomo X que veio do pai. E aí o gene F estaria esse aqui, que determina que o pelo é branco e amarelo, veio do cromossomo da mãe, determinando essa cor. E aí, em partes do corpo dela, ficou inativo o cromossomo da mãe. Em outra parte, inativo o cromossomo do pai. E ela ficou toda malhada, de preto, de branco com amarelo e de branco com preto. Tá? Porque esse cromossomo ficou inativo, numa parte do corpo ficou inativo o cromossomo X, que veio do pai, e em outra parte o cromossomo X, que veio da mãe. Nos machos não acontece isso. Por quê? Porque o cromossomo X só vem da mãe. Então, ele vai dar o cromossomo X da mãe, que é branco e amarelo, ou branco e preto. Então, ele só vai nascer machos, ou branco, amarelo, ou branco e preto. Se ele for malhado, lógico, né? A gente está falando de animal malhado, de um gato malhado. Porque, claro, que tem animal, gato só branco, gato só preto, gato só amarelo. Lógico. A gente está falando dos malhados. Então, só vai nascer de 3 cores se for uma fêmea, por causa desse corpúsculo de Barr, tá? Então, aqui, os genótipos possíveis para determinar o gato, né, com as 3 cores, seria o quê? O macho, ele pode ser amarelo, branco, então ele vai ter o cromossomo X e um Ezão e Y. Macho que é preto, branco, ele vai ter um X, um F e Y. Esse F e esse E seria elevado, só que eu não consegui colocar ele ali. Aí as fêmeas, que são amarelas brancas, elas são XEzão, XEzão. As fêmeas, que são amarela, que são pretas e brancas, são XEfão, XEfão. E a fêmea, que é amarela, branca e preta, ela é XEzão, XEfão, tá? Isso é possível... Professora, meu celular está caindo toda hora porque a internet está muito ruim. A internet, eu acho que a internet é geral, porque aqui em casa também toda hora estava travando aqui também, né? Mas tenta entrar de novo, tá? Como os outros, a gente não tem culpa, né? Que a internet tá... então, aqui, assim... Então, só existe, né? Então, com isso, é possível analisar que o gato malhado, que apresenta 3 cores, só ocorre com as fêmeas, tá? Por quê? Porque ela tem os 2 cromossomos X. E aí, os machos... Ou ele herda, então ou ele herda o X, que tem o gene E,
ou o X que tem o gene F. Agora, as fêmeas, ela pode herdar os dois. O X que tem o gene E e o X que tem o gene F. Então, ela pode ser amarela, branca e preta ao mesmo tempo. Os machos nunca vão ter as 3 cores. Então, toda vez que eu ver um gato assim, que ele é amarelo, branco e preto ao mesmo tempo, ele é uma fêmea. Não existe macho dessa forma. E isso ocorre devido à questão da cromatina sexual, tá? Que aí vai estar funcionando esse cromossomo. Então, não existe macho com 3 cores, só fêmeas, ok? Bom, herança restrita ou limitada ao sexo. O que é uma coisa restrita? Que só alguns têm, tá? Então, essa herança é aquela que a gente estava falando no comecinho, né? Que seria o quê? São os genes que estão localizados no cromossomo Y. Esse gene só se manifesta no sexo masculino, porque só ele tem um cromossomo Y. E aí tem algumas características, claro, por exemplo, não formar o testículo, mas tem algumas características que vão aparecer só no homem e na mulher não, além da questão sexual. Um exemplo é essa hipertricose auricular. O que é hipertricose? São esses pelos que crescem na orelha do homem. As mulheres, graças a Deus, nós não temos esses pelos crescendo, principalmente quando o homem vai ficando mais velho, vai crescendo esses pelos na orelha. Isso chama-se hipertricose auricular, e isso, o gene que determina isso está no cromossomo Y. Então, isso só acontece com homens. Então, nós mulheres podemos ter lá 100 anos que nós não vamos ter esses pelos dentro da orelha crescendo, enquanto que o homem já vai ter. Então, essa é uma herança que a gente chama de herança restrita ao sexo, ou herança limitada pelo sexo. Então, só o sexo masculino é que vai apresentar. Bom, outra herança que a gente vai ter é a herança influenciada pelo sexo. O que quer dizer influenciada? Dependendo do sexo, essa herança pode se expressar mais ou menos. Um exemplo, não sei se dá para observar a figurinha aí, a mulherzinha penteou o cabelo, os cabelinhos caindo, é a calvície. Se a gente for olhar, tem muito mais homem calvo do que mulheres. É raro existir uma mulher calva. É mais comum no homem. Então, a calvície é uma herança influenciada pelo sexo. Só que eu estou falando aqui de uma calvície que é genética. Existem vários outros tipos de calvície. Por exemplo, existe calvície medicamentosa. Então, por exemplo, uma quimioterapia. Quem faz quimioterapia, fica calvo. Claro que depois o cabelo vai nascer de novo, depois que parar de usar a medicação. Mas vai cair os cabelos, quem está fazendo quimioterapia. Isso ocorre em mulher e homem. Então, não é uma calvície genética. Ela não é esse caso influenciado pelo sexo. É uma calvície causada por medicação. Então, é o remédio que está causando isso. Existe calvície por estresse, e aí pode causar em homem e mulher. Então, isso não é genético, não é o que a gente está falando agora. Existe, por exemplo, algumas pessoas que têm alguns problemas psicológicos mesmos, que ela tem uma doença que ela arranca os cabelos, E isso também não é uma questão genética. Então, existem vários tipos de calvície, que são diferentes. O que a gente está falando aqui é só uma que é genética. Geralmente, essa genética aparece cedo. Então, por exemplo, rapazes lá com 18 anos já começa a ter umas entradas. E ele não está usando nenhuma medicação, ele não está nada com estresse, nada disso, não tem uma razão para essa alopécia, para essa queda de cabelo. Então, provavelmente é uma queda que é genética, E aí, essa calvície genética, ela ocorre muito mais em homens do que em mulheres, porque ela é influenciada pelo sexo. Uma das razões que isso influencia, é a questão hormonal, Por quê? Testosterona. É claro que mulher tem testosterona, só que mulher tem uma quantidade de testosterona bem pequenininha, que é uma quantidade de testosterona que nós temos que mas ela influencia na nossa libido, Libido é o interesse sexual. O homem ele tem uma quantidade de testosterona muito maior do que a mulher, porque isso é produzido lá no testículo, então ele produz muito mais testosterona que a mulher. Essa testosterona, ela é boa para o homem, porque
além de dar libido, né, ela também dá massa muscular. Então, o homem tem mais massa muscular por causa da testosterona. Mas essa testosterona influencia na queda do cabelo também. Tá? Bom, então, aqui, no caso dessa herança influenciada pelo sexo, é uma herança que eu vou ter genes autossômicos, então vão ser genes que não estão no cromossomo X e Y. São genes que estão nos cromossomos autossômicos, do par 1 até o par 22. E ele pode se expressar diferente dependendo do sexo. Como assim? Então, por exemplo, a calvície, ela não está no cromossomo X, nem no cromossomo Y. Mas ela está nos cromossomos autossômicos, que tanto eu, que sou do sexo feminino, tenho, e quanto os homens, que são do sexo masculino, também têm. E aí, essa calvície, ela vai se comportar de forma diferente dependendo do sexo. Então, para nós, mulheres, a calvície, ela é como se fosse recessiva. E para o homem, a calvície é como se fosse uma característica dominante. Então, no homem, né, a calvície aqui, ela vai ser, no sexo masculino, dominante, e aí vai ter mais homens calvos do que mulheres. Para a mulher, ela funciona como recessiva. Então, é mais raro ter uma mulher calva, tá? Por isso que a gente quase não vê mulheres com calvície, tá? Bom, então aqui, como que vai funcionar essa herança? Então, na mulher, aliás, o homem que é calvo, a gente vai ver que ela vai expressar de forma diferente, até o genótipo. Homem calvo, ele é cesão. Mulher calva também é cesão. Só que aí depois a gente vai olhar que vai ficar diferente, ó. Homem calvo, ele pode ser cezim. Então a calvície é dominante no homem. Homem calvo é cezão ou cezim. Para a mulher ser calva, ela tem que ter os 2 genes dominantes. Se ela tiver um gene recessivo, ela não será calva. Então, é o contrário de tudo que a gente tinha estudado antes. Se ela tiver um gene recessivo, se ela for heterozigota, ela é normal. Se ela for homozigota recessiva, ela é normal. E o homem, para ele não ter calvície, ele tem que ter cezim. Então, a calvície no homem e na mulher condicionada por genes autossômicos, mas ela é influenciada pelo sexo, depende do sexo para se manifestar. Então, no homem se manifesta diferente do que na mulher, certo? Bom, então já está no nosso horário, né? Nós vamos encerrar a nossa aula por agora. E aí eu vou estar deixando, então, no